Olá, olá, olá. Oi, Lu! Beijos! E aí, minha gente? Tudo tranquilo? O assunto de hoje é bom, né? Cada vez mais eu digo que eu tenho mais curiosidade, né, de conhecer a medicina tradicional chinesa. Imagina que vocês também, né? Então, eu cada vez mais estou achando encantador esse assunto. Encantador. Então, vamos lá. Para lembrá-los, né? Amanhã temos a nossa maravilhosa live que a gente ama, né? Que é o Mind. Amanhã a gente vai falar de fome emocional, de fome social, de fome fisiológica, né? Que eu acredito que é um dos assuntos que a gente mais lida no consultório, né? Então, boa noite todo mundo, bem-vindos. E hoje a gente vai conversar com a querida Eleonora, né? A gente vai combinou de tentar hoje falar algumas coisas sobre como é que é o olhar, né, para o paciente quando a gente tem esse embasamento. Amanhã é Kids, eu tô com hoje que é terça-feira. Obrigada, Nath. Amanhã é Kids, amanhã é Kids, quarta Mind e quinta a terceira aula, né? Que a gente vai falar de sistema endocannabinoide. Então, amanhã a gente vai conversar com a Juliana Paludo, tá? Se você soubesse a minha empolgação da gente falar isso, eu amo a ideia de programação metabólica e amanhã a Juliana Paludo vai falar sobre nutrição nos 1000 dias, tá? Várias pessoas falaram nisso, então amanhã, depois até dessa live eu vou postar isso, amanhã a gente posta de novo para te lembrar, porque é um assunto muito legal. Eleonora, me dá um okzinho só se tu entrou pelo MTC para eu saber. Deixa eu ver aqui se eu te chamo pelo MTC ou se eu te chamo pelo Eleonora. Só me escreve aí, me dá um ok. Ah, tá. Te chamo pelo Eleonora, então. Minha gente, então vamos lá, sem mais delongas. Lembrem, então, amanhã é o Kids, quarta-feira o Mind, quinta-feira a aula. Então, bora lá. Ah, só para vocês saberem, minha gente, hoje façam perguntas, a gente vai conversar um pouco, podem fazer perguntas. Minha querida, fui buscar a pequena, tava capotada na cama. É, Agora fui uns 5 minutos antes para pegar ela, cheguei lá, tava tirada na cama. Atirada. tadinha, tadinha, Mas não vou faltar oportunidades. Mas com certeza. obrigada mais uma vez por a gente poder conversar hoje. Eu falava falando com o pessoal, eu estou encantada com isso, eu li bastante, né, Que desde a da legal. segunda passada. Ah, é um negócio apaixonante. Ainda mais quando eu digo assim, quando tu quer olhar o paciente de uma forma ampla. Isso é uma coisa que me encanta. Sempre me encantou. Ali, querido, beijos. Sempre me encantou, sabe? Eu acho que é um. Eu não consigo imaginar olhar o paciente diferente, então, para mim, está começando a despertar a ideia de que faz muito sentido. Muito sentido. Então, obrigada mais uma vez pela tua disposição. Esse é o tipo de live que eu digo que tem aquelas lives que a gente quer que sejam duradouras, né? Porque tem tanta coisa pra gente falar. E essa é uma delas. É verdade. Mas me diz uma coisa, a gente deu uma conversada antes sobre o que a gente poderia falar. E uma das coisas que eu acho que é legal é justamente a gente pensar sobre como é que é o olhar para o paciente quando a gente pensa em medicina tradicional chinesa. Bom, Ana, boa noite aí para vocês, boa Boa noite para quem está noite. assistindo. É um prazer estar aqui de novo, né, para a gente conversar sobre medicina chinesa e nutrição. Prazer é Olha, nosso. eu agradeço super assim o convite, espero que o pessoal goste da live de hoje, né? A gente tem bastante coisa para falar. Mas é o seguinte, Certeza. quando a gente olha, o que mais me encanta na medicina chinesa é justamente esse olhar, né? É o que eu sempre falo, as medicinas integrativas, elas são assim, né? Elas são holísticas, né? Então, elas olham a pessoa em várias dimensões, né? Tanto mental, quanto espiritual, quanto física. Elas analisam muito o contexto também que a pessoa está inserida, né? E a gente, enquanto profissional ocidental, por exemplo, a pessoa ela vai no consultório do nutricionista
E a gente não aprende direito na faculdade, né? A fazer uma análise emocional dessa pessoa. E a gente sabe que vários transtornos relacionados à alimentação, eles estão intimamente relacionados ao emocional, né? E não é culpa do nutricionista, né? Eu, por exemplo, na faculdade, eu tive 6 meses Também de acho, aham. psicologia. E assim, E às vezes foi quase dado nada assim associado à muito. nutrição, né? É. Então, assim, você pega um psicólogo, né, qualquer, um professor lá que é psicólogo, e joga assim, né, para ele dar acho que foi psicologia do desenvolvimento e não sei o que humano lá, não lembro agora. Mas foram 6 meses, assim, de uma coisa assim, sabe? Total, a mulher falando de Piaget e de, sabe, umas coisas assim, você fala, caramba, né? Como é que eu vou? Não tô desfazendo, não, mas você fica se perguntando como é que eu vou usar isso, né? Então, na medicina integrativa, quando a gente estuda medicina integrativa, a teoria dos 5 elementos, a gente tem acesso a que tipo de emoção, a emoção está levando aquele desequilíbrio, ou o desequilíbrio está levando aquela emoção, né, específica daquele órgão, daquela víscera. Então, faz parte da anamnese em medicina chinesa você questionar o paciente que tipo de emoção que ele sente. E tem pessoas, por exemplo, que sentem mais no inverno, tem pessoas que sentem mais no verão, tem pessoas que sentem determinado tipo de emoção quando o dia está nublado, quando o dia está muito ensolarado. Então, tudo isso, né, varia muito com o ambiente, com o contexto social. Obviamente, você tem uma pessoa que ela não está estressada durante uma crise dessa, tem um traço de psicopatia. Uhum. Tem pessoas que comem menos, tem pessoas que fazem escolhas alimentares duvidosas, de repente por uma deficiência de serotonina, quer comer mais doce. Então, assim, quando você olha, né, para a medicina chinesa como um todo, não só com relação à alimentação, você descobre realmente causas emocionais em todos os aspectos. Então, a primeira coisa é isso, né? Como que a medicina chinesa olha diferente. E para a medicina chinesa, Aninha, acho que uma coisa que está muito relacionada é a questão de estar tudo muito interligado, né? Então, o paciente, dificilmente ele vai aparecer para você com sintoma só. Hoje, no consultório do nutricionista, eu sou nutricionista, eu posso falar, sou casada com uma nutricionista, então a gente sabe disso. Aparece muito paciente com síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas. Então, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, vai levando a outra, dependendo da cronicidade daquilo que se apresenta, né? Então, realmente, você tem que olhar para o paciente como um todo, né? Eu falei na semana passada e falei em uma outra live que eu fiz aqui com a Carlinha, a acupunturista de Salvador. Você não pode, e ela é, acho que é biomédica, essa minha amiga, ela é acupunturista e ela está fazendo nutrição porque ela foi para a China e ela viu que realmente a base da medicina chinesa é a alimentação, né? Então, Isso é muito legal. ela quer se aprofundar um pouco mais na questão da nutrição. Então, você vê muito em rede social porque a alimentação não cura nada. Como é que não cura, gente? Como é que a base, a gente realmente, a gente não o que a gente come, mas a qualidade do que a gente come. Então, como é que não, sabe? Então, assim, tem coisas eu acho que a ciência ocidental, né, e os chineses fazem isso muito bem, né, os médicos ocidentais chineses fazem isso muito bem, que é essa comunicação, né, da medicina ocidental com a medicina chinesa, porque a medicina chinesa é a base deles. Então, esse olhar, né, como um todo, de ver que Isso é muito legal. de ver que tudo tem ligação. E outra coisa, como tudo tem ligação, se você mexe no desequilíbrio de base, né, você consegue resolver todos os outros desequilíbrios sem sacrificar o paciente, sem soluções mirabolantes. Isso é o mais legal, entendeu? Então, às vezes, você soluciona o problema do paciente com uma fórmula, ou com um ativo, ou com uma simples mudança. A pessoa tem muita alergia respiratória, sinusite, forma muito muco no pulmão, corta leite, corta derivado, corta alimentos que formam umidade, acabou, resolveu. Então, assim, são coisas que são simples de resolver, né? Que você resolve o sintoma de base, aquilo que está causando, e você resolve o resto. Eu acho que, uma outra diferença, né? O foco é você tratar o paciente sem piorar o estado dele.
Porque se você pegar uma bula de qualquer medicamento alopático, você vai ver, você resolve um problema. Essa semana eu estava lendo a bula de um anti-inflamatório ligado numa molécula, eu estava tentando entender como é que funcionava. E aí você vê lá os sintomas, né? Então você resolve a inflamação, que era um anti-inflamatório não esteroidal, e aí depois você vê lá, problema cardiovascular, síndrome de Sjögren's, sabe assim? Então você vai vendo falha renal, aumento de creatinina, diminuição de plaqueta. Você fala, caramba, quanta coisa isso causa. E não vai resolver. Você pode resolver momentaneamente a questão da inflamação do paciente, mas você não vai resolver de uma forma permanente, né? Ainda vai causar um dano se aquilo for por um tempo muito prolongado. Então, acho que as principais diferenças são essas, né? Você considerar aspectos emocionais, aspectos socioculturais e ambientais, alimentares, você tratar o paciente do sintoma de base para tratar aquele conjunto de sinais e sintomas que formam uma síndrome energética, né? E você tratar o paciente e não cobrir um santo para descobrir o outro. Acho que essas são as principais diferenças, Aninha. Porque eu te digo assim, isso que tu tá falando, a gente vive isso dentro do consultório, né? Muitas vezes vem pessoas, eu vou te dar um exemplo, amato. Eu tive pacientes que chegaram para mim porque estavam tomando amato para enxaqueca, que a gente sabe que é uma das indicações off-label, né? Mas eu tive situações que vieram para emagrecimento. Só que, incrivelmente, a maioria afunilava para cálculo renal. Então, tu imagina, né, uma pessoa que vai fazer o uso do medicamento para tentar tratar alguma coisa, grátis ganha um cálculo renal e pode chegar a uma situação que nem foi uma situação de um paciente meu que fez pielonefrite aguda porque compactou a perna. Só para tu ter uma ideia. Então, tu imagina assim, para um negócio que era uma... E ele ainda me dizia assim, ó, se eu soubesse que esse remédio ia me dar tanta dor de cabeça extra, não valia a dor de cabeça eu ter tomado pela dor de cabeça que eu tinha. Era ruim, mas nem perto do que eu passei. E por isso que eu digo que quando a gente tem consultório, a gente escuta muito as queixas dos pacientes, principalmente quando eles vêm com adversidades dos medicamentos, né? Ou muitas vezes não só dos medicamentos, daqui a pouco do tratamento que está fazendo, né? Porque eu sempre digo assim, a nutrição ela tem um leque de formas de atender, de segmentos em nutrição que as pessoas podem tomar, e muitas vezes as pessoas acabam tendo algumas intercorrências, a gente sabe disso, né? Dependendo do tipo de escolha que foi feita de dieta. Então, isso que me preocupa muito, assim, ó, às vezes o paciente chegou pro Nutri, ele se queixa e o Nutri só trata a queixa. Tu já te deu conta disso? Sim, sim. Tu sabe, assim, eu tento bater há muito tempo agora no curso, no EAD, que a gente fez do cursão de trato gastrointestinal. Tu sabe por que eu criei ele? Eu vou te ser bem aberta, assim. Porque eu vi tanta gente prescrevendo tanta coisa para intestino e esqueceu que eu tenho boca, eu tenho estômago que pode ter problema e que isso pode levar a um problema intestinal. Então, tratar o intestino sem tratar muitas vezes o problema de base não vai adiantar nada. E aí a fisiologia passa correndo, ou não é? Fisiologia passa correndo, fisiopatologia passa correndo. Então, isso são coisas que me preocupam. Por isso que eu te digo que eu curti muito essa ideia na medicina chinesa, porque vai muito de encontro. Quem está aí, é meu aluno, sabe que eu falo muito isso. É o olhar o paciente inteiro. Eu não posso só tratar o que o paciente chegou para mim. Ah, mas ele veio para mim porque o médico mandou eu tratar só isso. Tá, mas tu tá vendo 300 outras coisas na tua cara e tu vai fazer assim? Então eu acho que a gente teve uma formação, a nutrição... Como eu digo, a nutrição não é uma faculdade muito nova, nem muito velha, né? Ela é nova, relativamente nova, né? Começou ali por 78... E ela advém de economia doméstica, que é um negócio que eu digo, meu Jesus, né? O início dela foi isso. Então, até ela se transformar no que ela se transformou, é um mar de coisa que aconteceu, sabe? E eu acho que a gente está começando a caminhar para uma seriedade de nutrição se a gente souber fazer um negócio diferente, sabe? Um negócio direitinho. Então, eu acho que esse olhar é muito legal. Que nem a gente estava conversando, né? Sobre a possibilidade da gente tentar entender em relação às ansiedades. Porque como tu falou agora, assim, eu acho impossível uma pessoa estar relax numa situação que a gente está. Até porque, eu digo, é o que aconteceu no Brasil agora, tu não entendeu o que está acontecendo com essa porcaria desse vírus,
né? Que a gente pensa, e aí, a gente já chegou no ápice, não chegou, vai chegar, o que está acontecendo? É uma ansiedade para todo mundo, né? As demissões estão começando, né? Os programas de demissão voluntária também, então começa a afetar as pessoas. Com né? certeza, com E certeza. afeta de 300 tipos. Como tu falou, tem pessoas que vão comer, tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que ficam enjoadas, tem pessoas que têm enxaqueca, né? Então isso me preocupa. E aí eu te digo assim, o que a gente poderia, até para o pessoal, como é que eu digo assim, se aproximar mais da medicina chinesa, né? Como seria uma abordagem para um paciente com ansiedade, por exemplo? Porque a gente sabe que pode ser por via de dopamina, por via de serotonina. Como é que vocês olham isso? Acho que o pessoal vai... Aninha, eu tô fuçando aqui no meu iPad para mostrar um livro para vocês. Você falou da questão da enxaqueca, né? Esse livro, não sei se você conhece, provavelmente sim, porque é um livro bem antigo. Enxaqueca só tem quem quer. Uhum. Do Dr. Alexandre Feldman. Eu li esse livro, porque eu até contei na live, eu tinha enxaqueca há muito tempo atrás, hoje eu não tenho, graças a Deus. Eu sigo ele no Instagram. Esse livro aqui foi quando eu falei, essa é a nutrição que eu quero fazer. Foi quando eu li esse livro, logo que eu me formei, né? Acho que esse livro deve ter uns 12, 13 anos mais ou menos, ou mais até. Foi quando eu falei, essa é a nutrição que eu quero fazer. Porque apesar de ser escrito por um médico, que tem muita experiência em enxaqueca... A mulher dele não é nutri? Acho que é. Acho que é, né? Isso mesmo. Acho que é. Isso é. Uhum. Exatamente. E aí eu falei, cara, que legal a nutrição, né? Porque eu sofri uma crise existencial com a nutrição, né? Cheguei quando eu acho que todas, em off, todas nós. Todas. Quando começou a parte do curso lá específico, eu falei, caramba, que me vieram com uma técnica dietética com a foto de um boi, com os cortes, assim, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, Jesus? Aí eu aprendi pudim. Aprendi pudim, tive que mentir em casa que tinha tido teoria e não tinha feito prática nenhuma. Pois é. Café 3%, 5%, 10%, enfim. Mas, enfim, tem a nutrição. E a nutrição, quando eu li esse livro, eu falei, cara, eu posso ser nutricionista numa boa, porque eu fiquei meio que me negando, né? E esse livro é muito legal, porque você o que você falou, né? Às vezes não é o ponto de tomar um amato, por exemplo. O ponto é de você mudar a alimentação que está causando aquilo no seu paciente. Olha, a chance de ser de uma intolerância alimentar é enorme. Ou a chance de ser de um excesso de raiva, de uma frustração é enorme. A chance de ser de uma falta de exercício é enorme. Então, assim, a gente não tenta, por falta de conhecimento, os recursos todos disponíveis, né, para resolver o problema do paciente. Então, essa como você falou, é a diferença, né? Quando a gente fala de ansiedade, né, voltando ao tópico da pergunta, pela OMS, né, tem várias classificações de ansiedade, Aninha. São vários transtornos ansiosos, né? Basicamente, o que eles vão diferir em termos de OMS, tá? O tipo de sintomatologia que ele produz e o que foi que desencadeou aquilo, né? Então, por exemplo, você tem os transtornos fóbico-ansiosos e os transtornos ansiosos de uma forma geral. Fóbico-ansioso é quando você tem alguma fobia, seja ela de um objeto específico, de uma situação ou de pessoas, enfim. Você tem um objeto, né? E você sente ansiedade por encontro com esse objeto ou de pensar em encontrar com esse objeto. E depois a gente tem os transtornos ansiosos generalizados, que tem uma série de classificações, como, por exemplo, o transtorno do pânico, né? Então, o que diferencia é se você tem um objeto ou não. No geral, se você encontra com o objeto ou pensa no objeto da sua ansiedade, você vai ter uma reação ansiosa. No transtorno generalizado, você tem aquela coisa sozinha, ela dispara sozinha, tá? Como a gente está passando por uma situação de quarentena, né? E algumas pessoas já são ansiosas, né? Então você tem uma coisa meio mista aí, uma coisa de você pensar numa situação e aquilo te causa pânico, ou do nada você está em casa na quarentena e você tem um disparo de crise de ansiedade, né? O que vai diferenciar é o quê? O tipo de neurotransmissor que está sendo mais ou menos produzido, que está sendo mais ou menos produzido,
e a região do cérebro que vai ser ativada, né? Então, para transtornos fóbico-ansiosos, você tem uma ativação muito forte das áreas visuais e das áreas de atenção, que é o córtex frontal e o pré-frontal. Então, quando você vê ou quando você tem aquela lembrança da visão, você acaba tendo um transtorno ansioso disparado. No transtorno ansioso generalizado, você tem ali o córtex cingulado, que é ativado, um pouco do tronco cerebral, outras regiões do cérebro que estão mais hiperativadas, porque é uma coisa que não tem estímulo, né? Você não tem um estímulo externo ou um estímulo seu, de repente você começa a ter uma taquicardia e tal. Então, assim, na medicina ocidental, a gente já tem essas classificações, essas diferenciações, né? Em termos de neurotransmissor, em termos do que te desperta essa síndrome do pânico e em termos de qual região do cérebro está envolvida. Na medicina chinesa é exatamente a mesma coisa. Você pode ter transtornos ansiosos por deficiência de circulação de energia, então é como se o seu corpo tivesse um vazio, né? Ou a energia ela não flui de uma forma constante. Quando eu falo assim energia, é principalmente a energia do fígado que distribui essa energia para o resto do corpo, que faz meio que o metabolismo funcionar. Então você pode ter essa energia, é uma energia intermitente, ela não é uma energia constante. Então ela vai e volta, vai e volta. Uma hora está circulando, de repente ela para. Uma hora está circulando, de repente ela para. Então geralmente são pessoas irritadiças, que tem comportamentos de raiva explosivos, né? Você fala assim, no geral a pessoa não tem raiva, mas quando ela explode, ela explode. Eu, por exemplo, eu sou assim. Eu, no geral, não sou uma pessoa raivosa, mas quando eu explodo, eu fico um tempo sem ter... Eu sou mais... Eu custo. Eu sou mas mais quando eu explodo... quando eu explodo é para cair a casa mesmo. Então, assim, e aí depois vem aquela sensação de vazio, que parece que a energia fica... E no caso de mulheres, por exemplo, são pessoas que têm mais tendência a ter enxaqueca, são pessoas que têm mais tendência a mulheres ter PM, ter cólica. Por quê? Porque a energia ela fica constrita, depois ela explode. Tem ansiedade, por exemplo, que pode ocorrer por causa de deficiência de sangue, de uma forma geral, não vou falar de uma forma específica, senão a gente aprofunda muito. Então, o cérebro, né, ele não é nutrido, né? Então, a pessoa... como ela não tem um cérebro nutrido, você não tem produção de substâncias adequadas para que o seu cérebro responda de uma forma adequada, né? Então, geralmente, quem nutre o sangue do cérebro é o sangue do coração. Então, são pessoas que têm muito pesadelo, são pessoas que têm taquicardia com muita frequência, são pessoas que não têm aquela face vermelha, sabe? Mas são mais pálidas, têm uma boca mais pálida, parece que está faltando sangue. Né? Então, essa ansiedade também ela ocorre por causa de um vazio, mas esse vazio ele é mais constante. Então, a pessoa ela tem mais crises de ansiedade de uma forma constante, não essa coisa que de repente vem. Então, é uma coisa um pouco mais... Ela vive num estado ansioso, vamos dizer assim. Então, tem deficiência de sangue, ou pode ser, por exemplo, por excesso de fogo, né? Que a gente fala que a pessoa tem um calor excessivo, então é aquela pessoa que tem pressão alta. Isso é uma coisa que eu tô louca para ler mais sobre isso, para entender isso. Isso eu acho fantástico. Então, tem pressão alta, é aquela pessoa que é vermelha, tem os olhos vermelhos, tá sempre com a boca seca, às vezes tem um mau hálito, tem uma constipação. Então, é uma ansiedade, mas aquela ansiedade não é tão mental. Ela é mental e física. Então, é aquela pessoa agitada que fala alto. Então, você vê, são características completamente diferentes. Completamente diferentes. E quando você vai tratar esse tipo de paciente, você tem que usar exatamente a dietoterapia correta, a fórmula correta. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem uma deficiência de sangue do coração, não necessariamente você precisa cortar a cafeína. Não necessariamente. Ao passo que se você tem um paciente que é super vermelho e tem um excesso de calor, legal cortar a cafeína, porque a cafeína é um termogênico. Então, você vai vendo aonde está o problema do seu paciente e como você pode tratá-lo. Na medicina chinesa existem mais vários recursos que você pode usar para tratar a ansiedade, né? Aí você tem que ver qual que é a característica do seu paciente. E aí, no meio dessas fórmulas, né, a gente tem, por exemplo, fórmulas que realmente limpam o calor, então são pacientes que realmente têm um calor interno, né? A gente tem no nosso corpo o calor e o frio.
né? Quando esse paciente está com muito calor, o frio dele pode estar ok, está numa quantidade ok. Imagine que é 50%, né? Então você tem 50% de calor, 50% de frio. Pode chegar um paciente para você que ele tem 50% de frio, então o friozinho dele tá ok, a parte fria dele, só que ele tem ali 70%, 80% de calor, ele tem um calor a mais. Obviamente que esse frio vai estar diminuído, mas só para o pessoal entender, esse calor ele tá a mais, ele é verdadeiro, ele existe, né? Então esse paciente você tem que expulsar o calor do corpo dele, fazendo o quê? Usando alimentos frios, usando fórmulas que são frias, né? E que criam, acima de tudo, não só frias, mas que criam, acima de tudo, rotas para esse calor sair. Então, esse paciente ele vai transpirar mais, porque a transpiração ela é um mecanismo do corpo de regulação corporal. Ele vai respirar mais, então ele vai, igual cachorro, vai eliminar mais calor pela boca, né? Então, são coisas que é uma alternativa. Então, você vai realmente expulsar esse calor desse paciente. No outro lado, tem o paciente que tem a deficiência de frio. Então, é o paciente que mostra sinais de calor, mas ele não é vermelho, ele é pálido, né? Você pega nele, ele não tá quente, mas ele sente calor. É o caso, por exemplo, da grande maioria das mulheres que está na menopausa, é o fogacho. É como se o paciente, pode ser homem, pode ser mulher, é como se ele vivesse num fogacho. Então você vai usar uma fórmula, por exemplo, para nutrir essa parte fria dele que está abaixo. Então, veja, o calor tá ok, mas ele tá com frio em deficiência. Então, esse espaço que fica aqui é onde vai manifestar o sintoma de calor. Mas ele não tá necessariamente quente, entendeu? Não existe uma inflamação tão forte presente, o PCR dele você vai medir, tá ok, né? Os parâmetros inflamatórios, tá tudo ok. Só que ele sente esse calor falso. Por quê? Porque faltam substâncias frias. Então, na mulher, por exemplo, no homem, faltam hormônios e substâncias, minerais e vitaminas que dão essa característica fria para o corpo, né? Então, ele manifesta sintoma de calor. E nos casos do meio, você tem substâncias que vão regular o seu fluxo energético, tá? Que são os adaptógenos. Então, você tem substâncias que regulam o seu fluxo energético, por exemplo, a albízia, que regula o fluxo de energia do fígado, e tem, por exemplo, a rhodiola, que vai regular o fluxo de energia do pulmão, né? Então, você pode ter uma ansiedade que vem do pulmão. Se o seu pulmão não está conseguindo absorver, né, fazer as trocas de ar e enviar isso para outros órgãos e vísceras, você vai ter sintoma de ansiedade. Tanto é que quando você tem sintoma de ansiedade, você fica com falta de ar. Mas se você colocar um oxímetro, o seu sangue está oxigenando. Então você tem um movimento irregular da energia do pulmão que vai fazer com que você tenha essa sensação de que o seu pulmão não está enchendo, que você não está respirando de uma forma correta. Então você pode, por exemplo, usar a rhodiola. Então é uma ansiedade que vem com uma desregulação de ciclo circadiano, por exemplo, né? É uma ansiedade que ela vem com uma pressão no peito, então você pode usar rhodiola. Aí depois você tem a ansiedade que eu falei que tem irritabilidade, né? Que você pode usar a albízia. A albízia, ela é uma árvore, né? Onde se você usa a casca dessa árvore e que você pode usar, por exemplo, para conectar o fígado com o coração, né? Porque essa ansiedade que vem com a irritabilidade, que explode, é uma ansiedade que vem do fígado e sobe. Por isso que ela explode. Então, ela vai meio que embolando e explode. Então, você não tem uma conexão entre coração, que rege a mente, e o seu fígado, que distribui energia, né? Então, a sua distribuição de energia e a sua mente, elas estão desconectadas. Então, você tem essa alternância de humor, que às vezes vai, às vezes não vai. Então, você tem que tomar algo para conectar isso aí, que, por exemplo, seria a albízia. Então, você tem de um lado uma fórmula que expulsa calor, você tem de outro lado, a Carol vai escrever os nomes aí depois, nessas 4 formas que estão no esqueminha que eu fiz da MTC, tá? Então, você tem esses 4 produtos aí para começar a auxiliar o seu paciente que está com ansiedade. Porque são vários tipos, né? Então, por exemplo, se você está com ansiedade, mas o seu ciclo de sono está ok, sinal que a sua serotonina está ok. E uma das primeiras coisas que vão te mostrar que você está com uma serotonina alterada
você tá com ansiedade, mas você tá com a serotonina alterada, por exemplo, é o seu sono. A serotonina, a deficiência de serotonina, ela altera o sono, né? Então, a vontade de comer doce. Então, Eleonora, se o paciente chega no seu consultório e fala assim, ó, eu tô bem irritadiço, tenho TPM, acordo de madrugada, tenho dificuldade para voltar a pegar no sono, tô comendo muito doce, enfim, essas características, pô, você pode apostar que ele tá com deficiência de serotonina e você pode apostar que isso é um problema fígado-coração. E o problema tá vindo do fígado. Então você usa a albízia. Eleonora, eu tô sentindo muita pressão no peito, falta de ar, às vezes eu tenho uma formação de mucosidade um pouco no nariz, um pouco no pulmão. Nossa, meu ciclo circadiano tá totalmente desregulado. Assim, tá difícil. Eu tô dormindo cada vez mais tarde, acordando cada vez mais tarde, eu dormindo cada vez mais cedo, acordando cada vez, deu uma bagunçada. Tô ansioso, preocupado, rodiola, né? E aí depois tem as outras fórmulas que tem essas características que eu falei para você, né? De coração, né? Deixa eu só abrir para mostrar para você aqui, Aninha, essa tabelinha. Deixa eu ver aqui se eu acho a tabelinha no iPad. Enquanto isso, eu vou te falar de uma pergunta que fizeram aqui. Como Pode falar. é avaliado um paciente em relação a calor e frio? Mandaram uma pergunta pra gente. Como que é avaliado o paciente? Pelas características. Eu tenho uma baixa tolerância ao frio. Você já tá com frio. Eu tenho uma baixa tolerância ao calor. Você tá com calor. E isso é muito visível. É ou não é? A gente escuta, às vezes, as pessoas dizerem... Eu sempre digo, às vezes, tu olha pessoas no inverno com manga curta. A Carol tá falando que no nosso canal do Telegram tem a tabela, tá? Essa tabelinha que eu tô falando da ansiedade. Aí a Carol vai colocar o link aqui, e aí o pessoal entra lá e pega a tabela, que eu não tô achando ela aqui. Então, assim, essa característica de frio e de calor, por exemplo, se um paciente ele tem calor, ele vai ter boca seca, ele vai ser vermelho, ele vai ter muita sede, ele vai ter constipação, ele vai ter a pele seca, o cabelo seco. Então, o calor, ele evoca secura, né? E o frio, ele evoca estagnação de energia, ele evoca aquela sensação de que falta vida, sabe? Na cor, na aparência, no movimento. Pode ter pessoas, por exemplo, que tem calor interno e que tem um frio externo, tá? Que são pessoas que têm uma deficiência de circulação de energia primária. Então, você pode ter deficiência de frio, deficiência de calor, excesso de frio, excesso de calor, ou deficiência de energia, de circulação de energia. Então, são vários aspectos que você tem que analisar. Mas, no geral, o paciente gosta de tomar gelado. O paciente ele gosta de ficar no ar-condicionado. Tá todo mundo tremendo de frio e tá com calor. Ele não usa calça. Tem homem, né, por exemplo, que não usa calça. Ou vive sem camisa. Tem mulher que tá sempre com calor, vermelha, suando. Calor, né? Tem pessoas que estão sempre com frio. Então, aquela pessoa que tá sempre com a unha meio arroxeada, tá sempre de blusa, sempre fecha a janela, vai pro trabalho, os colegas estão com o ar-condicionado ligado, ela pede para desligar, ou ela já leva uma blusinha, gosta de tomar um chazinho quente, né? Comer um rolinho. A gente que dá aula é um problema, porque existe um pedaço da aula que é calor e outro é frio. Exatamente. Você pega frio em cima de você, se você desligar o ar, o povo morre de calor. Enfim, é bem assim. E a mulher, ela já tem essa característica de sentir mais frio do que o homem, porque o estrogênio é um hormônio que ele tende a fazer com que o sangue fique mais espesso. Então, esse calor que vai para as extremidades, porque a gente tem mais estrogênio do que os homens, ele fica mais limitado por causa do estrogênio. Então, a mulher, ela já tem essa deficiência de calor, essa dificuldade do calor chegar nas extremidades. Então eu devo ser meio homem, porque eu sou puro calor. Eu sou com calor. Eu tô sempre com calor. É um horror. Os alunos que estão assistindo sabem. Mas quando eu não tô sempre com calor, mas quando eu dou aula, eu acho que a energia movimenta tanto que eu fico pingando de suor. Mas enfim, é só quando eu tô me movimentando. No geral, eu não sou uma pessoa calorenta, não. Eu sou então, assim, calorenta. essas características. E ainda mais, você mora num lugar mais frio, né? Então é até mais confortável para você. Sem sombra de dúvida. Melhorou muito sair de Porto Alegre e vir para Caxias. Melhorou muito. É mais frio em Caxias. Melhorou muito para mim, porque eu sou muito calorenta a ponto de não gostar de dormir de meia no inverno.
Não consigo. Tá 2 graus, eu odeio usar meia. Você é louco, para. Juro, juro. Na gravidez da Júlia, que aconteceu uma coisa muito incrível, tu sabe que nos primeiros 4 meses eu senti um frio, mas era um frio tão intenso que meu marido tinha que ficar me abraçando para me aquecer, porque eu tava de meia. E olha que eu não uso meia. Eu usava umas coisas de velha, assim, uns crochêzinhos de velha por cima das meias, de tanto frio que eu senti. Sei, eu Eu tenho acho que aqui. todo o sangue foi para ela, sabe? Exatamente, exatamente. É. Essa energia yang, né? Que é uma energia quente, que é uma energia que circula muito rápido, né? Uma energia de movimento, com certeza foi para ela. Uhum, Com não tenho certeza foi para dúvida, ela. porque foi uma coisa que foi muito diferente em mim. Eu nunca tinha sentido isso na história da minha É. vida. Nunca, Então, nunca, nunca. então, assim, são por essas características que a gente sabe se o paciente está com frio, se ele está com calor, né? O paciente ele pode ter uma constipação por frio? Pode. Só que é uma constipação que ela não vem acompanhada de boca seca, ela não vem acompanhada de tanta secura quanto o calor. Não vem acompanhada de face vermelha, ela não vem acompanhada de uma urina escura, por exemplo. Ela não vem acompanhada de sede. Você pode ter um frio secura, mas no geral o frio ele não é tão seco assim, tá? Por ser yin, justamente por ser yin. Então, são características bem diferentes. Quando você pega um paciente que tem característica yin e yang, isso é nítido, assim. Né? Para quem está começando a aprender, pode ser alguma coisa um pouco mais difícil por causa dessa coisa que eu falei. Porque é Mas muito como é que o paciente... diferente do que a gente aprendeu, né? Exatamente. Mas como é que o paciente, em cima ele é frio e embaixo ele é quente, ou vice-versa? Por dentro ele é frio e por fora é quente, ou por dentro quente e por fora frio? Não circula energia. Né? Então você pode perceber isso num paciente, nutricionista mesmo pode perceber, né? Às vezes o paciente ele tem queixo de calor, mas ele tá sempre de meia, tá sempre de calça, então em cima é quente, embaixo é frio. Energia não circula de uma forma adequada, então às vezes não é nem problema de frio e de calor, é problema de circulação de energia, entendeu? Que legal. Então assim, tem coisas que tudo isso a gente avalia, né? De acordo com a medicina tradicional chinesa. Tudo isso você abre leques para avaliar. E em relação à dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor que está ligado à sensação de prazer, né? Então, a serotonina, ela está muito ligada ao ciclo circadiano, assim como o GABA, está muito ligada à vontade de comer doce, né? A alegria de viver. A serotonina, não. A dopamina, não. Ela está muito ligada à questão do prazer, né? Se o que você está fazendo realmente está te dando prazer. Então, as pessoas que têm uma serotonina ok, dificilmente elas têm algum vício. Seja ele qual for, sexo, comida, doce, droga, jogo. Quando você tem pacientes que têm tendência a vícios, né, que tem um certo problema de atenção, não estou falando de déficit de atenção, tá? O déficit, Sim. quando você pega pacientes com déficit de atenção, esses pacientes eles têm um menor nível de dopamina, tá? Pode ser que tenha um nível de serotonina alterado, sim, mas a questão do déficit de atenção é muito a dopamina. Nem todo paciente que tem baixo nível de dopamina tem déficit de atenção, mas todo paciente que tem déficit de atenção tem uma alteração na dopamina. Veja bem, é uma coisa que exclui a outra. Tanto que tem várias associações de outros transtornos com déficit de atenção, hiperatividade, tudo isso, né? Exatamente. O transtorno de déficit de atenção, ele tem uma série de comorbidades, né? Eu falo porque eu tenho déficit de atenção. Então, o transtorno de déficit de atenção, também, ele tem... você tem uma maior propensão para ter vícios, justamente por causa dessa deficiência de dopamina, né? Você tem essa falta de atenção também, que é uma falha do córtex pré-frontal, do córtex frontal e o pré-frontal. Então, essa deficiência de dopamina, essa falha, né? Ela se une ali também com a deficiência de circulação de energia no córtex pré-frontal, de irrigação e, consequentemente, de levar a glicose para lá. Então, são coisas que vão se juntando, né? Você tem uma propensão a ter ansiedade, porque se aquilo é o que te filtra, né, da sua atenção, e aquilo é o que te faz ativar o mecanismo de transtornos fóbico-ansiosos, existe uma maior propensão nos pacientes que já têm transtorno de déficit de atenção. O paciente com transtorno de déficit de atenção, ele também tem uma maior propensão a ter depressão, justamente por causa dessa questão dos neurotransmissores, tá, Ana? Mas, voltando na questão da dopamina, então a dopamina ela trabalha muito esse prazer, né? E a dopamina,
o desequilíbrio de dopamina pode muito bem disparar um transtorno fóbico ansioso ou um transtorno ansioso. E tem inibidores da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de dopamina e inibidores da recaptação de dopamina e serotonina. São as duas coisas. Porque o que acontece? Quando você tem a pessoa que tem um transtorno ansioso, seja ela mais propensa a ter deficiência de serotonina ou de dopamina, o que vai acontecer? Você não pode fazer com que saia de uma fenda sináptica e vá rapidamente para outra. Né? Passe de uma face e já chegue na outra, né? O receptor. Então você tem que fazer com que esses neurotransmissores eles fiquem agindo ali na fenda sináptica, fiquem ali mais tempo. Por isso chama inibidor da recaptação, porque secretou, fica um tempo aqui na fenda, essas moléculas elas vão grudar nesses receptores e fazer com que esses neurotransmissores não sejam reabsorvidos, né? Então na medicina chinesa você tem produtos que têm essa ação, que modulam, por exemplo, 5-HT1A, que é o caso da Albizia. Ele é um inibidor de recaptação de serotonina, natural, tá? Você tem, por exemplo, a sálvia, a vacária, que são zizífos, uma série a própria rhodiola, que vão agir nessa inibição de recaptação de serotonina, de dopamina, que vão agir na degradação dentro do próprio neurônio, na degradação pela monoaminoxidase, que é uma enzima que está dentro, não fica na fenda. Então, antes desses neurotransmissores serem secretados, você tem uma degradação enzimática dentro do próprio neurônio. Então, você tem vários mecanismos que a ciência ocidental explica e que a medicina chinesa coloca também alternativas que realmente têm eficácia. Então, por exemplo, crocosativos é um excelente inibidor de apetite, né, de compulsão para comer doce, mas ele não tem tanta ação na serotonina. Então, ele não é o mais eficaz para isso. Então, você tem que procurar, que existem N alternativas, as alternativas que são mais interessantes, né, e que são realmente mais eficazes para aquele problema que você está tratando, tá? Então, essa questão da ansiedade, né, ela é multivariada. Você pode ter você tem vários tratamentos, você tem várias causas e você tem aí várias alternativas para poder tratar. Não, e aí eu imagino a necessidade de tentar entender qual é o tipo de ansiedade. Eu acho que aí que começam os problemas no uso do produto sem saber o que tu está fazendo. É ou não é? Exatamente. Aí que eu acho que começa o risco de daqui a pouco tu não conseguir ter o efeito que tu quer, justamente por não nem entender tipo de ansiedade. É verdade ou não é? Então, por isso que eu sempre digo assim, ó. E aí, só para lembrar vocês, a gente já deixou fixado ali, dentro do nosso Linktree tem um linkzinho que direciona o pessoal para MTC Box com 15% de desconto na formação, que é muito legal. Então tem 15% tá chegando, de desconto, hein, gente? tá lá. Tá chegando, hein? Ai, guria, nem me fala. Nem Julho me fala. começa. Nem me fala. Então, gente, se antenem, né? Porque isso é limitado, a gente conseguiu esses 15% para um número limitado de pessoas, né? Somente até 50 pessoas, então se liguem aí. Certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em imunidade nesse ambiente que a gente está agora? Imunidade, eu até fiz uma live bem no começo da Covid sobre a questão da imunidade, né? A imunidade, e uma coisa que me chocou foi assim, ver vários infectologistas, por exemplo, falando que você não melhora a imunidade. Ai, guria, nem fala. E me doeu mais ver nutricionista batendo o martelo disso. A questão é a seguinte, né? Qual o mecanismo mais clássico que a gente tem para melhorar a imunidade? Vacina. Certo? Então você tem a vacina. Né? Isso aqui, gente, não é papo de Lair Ribeiro, não, tá? É papo de ciência mesmo. Então, qual que é o mecanismo de atuação da vacina? Tá? Você vai colocar um agente enfraquecido no corpo do seu paciente e o seu sistema imunológico inato e o seu sistema imunológico adaptativo, que são as duas fases, né? Eles vão reconhecer aquele agente que eles nunca estiveram em contato e vão despertar os alertas que são necessários para você criar uma resposta e vão, ao mesmo tempo, criar uma memória. Isso é a vacina. Aí você coloca, por exemplo, alumínio nessa vacina. Para quê? Porque o alumínio, ele provoca o aumento de algumas células do sistema imunológico. Então, por exemplo, macrófago, leucócito, linfócito, principalmente. Então, você dá o agente enfraquecido e mais uma molécula de alumínio, por exemplo, para
turbinar essa resposta do sistema imunológico, tá? Para garantir que essa resposta vai ser alta para que você crie uma memória efetiva. Isso é vacina. Como é que você não melhora o seu sistema imunológico? Depende do ponto de vista que você está vendo o seu sistema imunológico. Então, por exemplo, se você... A gente está falando da vacina, que é um alopático, vamos dizer assim, tá? Não é uma coisa natural, né? Porque o natural é você ficar doente, seu corpo reconhecer e você criar uma resposta. Por isso que pessoas que têm AIDS, ou que estão fazendo tratamento de quimioterapia, ou que estão com leucemia, não têm essa resposta, porque o sistema imunológico está suprimido, tá? Então, beleza. Então, você tem esse mecanismo ocidental de aumentar as células do sistema imunológico. Você está aumentando a imunidade, ainda que temporariamente. Você percebe que, ainda que temporariamente, você está aumentando a imunidade. Então, os produtos da medicina chinesa, né, quando você usa essas fórmulas, esses ingredientes isolados, ou apela para determinados agentes, né, dietoterápicos, você tem sim aumento de determinadas células do seu sistema imunológico. Aí o cara fala assim, mas você só melhora o seu sistema imunológico se você tiver deficiente. Não, caramba. Não, de forma alguma. Então você usa determinada substância, é lógico, isso é uma coisa transitória. Então você sabe, por exemplo, que você vai viajar, você vai consumir ganoderma, vai aumentar determinadas células do seu sistema imunológico, fazer o quê? Com que você tenha menos alergia, então vai fazer com que seu sistema imunológico fique mais eficiente para que você não tenha tanta liberação de histamina, por exemplo. Então tem uma série de produtos da medicina chinesa que agem como vacinas transitórias e que vão melhorar realmente a célula do seu sistema imunológico. Eleonora, se eu tomar MTC eu não vou ter Covid? De forma alguma, não estou falando isso, porque eu não sou louca também, né? A gente tem que falar a verdade aqui. Mas então assim, tem que ter ética acima de tudo. Não é que você não vai pegar Covid, você pode vir a pegar, entendeu? Inclusive, vou tomar um negócio para não pegar Covid. Não, se você se expuser a uma quantidade razoável de vírus, você vai desenvolver a doença. Se você já não tem a resposta, né? Já não teve contato. Só que os sintomas que você vai ter vão ser muito mais brandos. Essa é a questão de melhorar o sistema imunológico. Você preparar o seu sistema imunológico para que ele tenha uma resposta adequada e rápida. Sabe que eu vou ter que... Pode falar. Tá, não termina que eu vou falar. Sabe uma coisa que me encasquetou, que agora você está falando isso, e muito sentido faz. Tem um site que eu posso até botar no Linktree depois pro pessoal ver. Tem um site que a gente segue todos os dias, eu e meu marido, vendo como é que tá a evolução no mundo do Covid, né? E aí, sabe o que me chamou a atenção na China? É o único lugar que tem isso, tá? Tem lá o número de infectados, 82 mil, número de mortos, e aí os recuperados. E é alguma coisa do tipo assim, não me lembro mais os números certinhos, tá? Mas imagina assim, 82 mil que tiveram a doença, sei lá 3 mil mortos, sei lá tô chutando, não me lembro, mas é uma coisa que não é muito alta. E aí recuperados é praticamente quase o resto todo. Aí quando tu olha Estados Unidos, quando tu olha Brasil, quando tu olha Holanda, França, Espanha, Itália, o número de recuperados é muito baixo. E eu digo sempre pro meu marido, tem que ter alguma coisa que eles estão fazendo na China que está recuperando essas pessoas de uma forma muito mais efetiva. Isso está me encasquetando há dias. Mas é realmente isso que você falou. Quando eu fui fazer a aula de imunidade, né? Eu vou botar esse link pro pessoal enxergar isso. Foi bem no comecinho da Covid. E aí, né, eu li um artigo do China Post, alguma coisa, eu não lembro o nome do jornal, tá nessa aula. E eles falavam que o Hubei, que foi o epicentro, né, que foi da onde surgiu essa nova cepa aí de SARS, né, que é a SARS-CoV-2, eles não estavam usando os produtos da medicina tradicional chinesa e não estavam, sejam em forma farmacêutica, né, em extrato seco, ou em chás, ou em decocções. E isso é uma conduta geral da China. É um protocolo de saúde. E eles não estavam utilizando. Então, foi o lugar onde maior teve mortos foi o Hubei. Não porque foi o epicentro. Não por isso, porque uma hora deixou de ser o epicentro. Mas porque eles não estavam usando esses produtos da medicina chinesa que são obrigatórios pelo governo.
Você entendeu? Então, o que aconteceu? O governo mandou, eles têm que usar, porque tá morrendo a galera, e eles têm medicações eficazes contra a SARS-CoV-2, como tiveram para SARS, como tem para H1N1, como tem para MERS, né? Então, porque são coisas que são do Oriente, eles têm muita síndrome respiratória, esses Eu vou ter que vírus, botar né? esse Que link são... para vocês enxergarem isso. Ah. Isso me deixou encasquetada. Então, assim, foi uma coisa que eles não estavam usando, que era onde tinha o maior índice de mortalidade, e aí eles passaram a usar para poder reduzir essas mortes, entendeu? Então, quando você pega esses estudos, né, desses produtos da medicina chinesa, essa fórmula que chama Lianhua Qinwen, tá? Cris, não, a aula que eu tô falando é do Vitafor Science, da imunidade, tá? Tem como nos passar Science, o link? Vocês conseguem nos passar o link? A gente disponibiliza em link no nosso Linktree. vitaforscience.com.br, você vai ver lá palestra sobre imunidade, nas palestras online, tá? Tá. Então, essa fórmula que eles usam muito, né, para medicina, como é que fala? Para SARS, né, é uma fórmula que ela tem uma ação superior ao Tamiflu, que é usado para SARS. Então, assim, na China ela custa 7, quase 8 vezes menos do que o Tamiflu, e ela é muito mais eficiente para aliviar sintoma, né? E muito pelo contrário, fazer com que o paciente se sinta bem, não que o paciente se sinta detonado. Então, assim, o que eu fico pensando, né, é que com tanta ajuda... Passou até no Fantástico, eu tenho até um vídeo aqui no meu Instagram, que mostra que a China mandou esses medicamentos da medicina chinesa, vamos dizer assim, né, essas fórmulas da medicina chinesa, farmacoterápicos, para a Itália, para que também pudesse auxiliar esses pacientes, né? E a gente que não está acostumado com esse tipo de ativo, né, com esse tipo de abordagem, a gente responde muito mais rápido. Olha só. E os chineses, eles respondem mais rápido ao alopático. E nós respondemos mais rápido a fórmulas que são naturais. É ao contrário. Porque o nosso corpo está muito acostumado com o alopático. E o deles não está. Então é meio que ao contrário. Eles super se surpreendem, né, com esse tipo de acontecimento. Então, assim, existem fórmulas da medicina chinesa, e especificamente essa que eu falei, que é o Lianhua Qinwen, ou Hipéricum ilonícera, né, que é o nome da fórmula da Vitafor, que é super eficiente para SARS, para H1N1, para uma série de infecções virais. Eu sabia que tinha que ter alguma coisa, porque assim, eu vou botar o link, vocês, por favor, gastem 1 segundo de vocês para assistir essa aula, que eu vou disponibilizar o link também. E também para vocês olharem esse comparativo mundo. Porque quando tu olha recuperados, a China, ela disparou, mas assim, ó, léguas na frente. Léguas. Eu digo, tem que ter alguma coisa que eles estão usando que fez isso. É essa explicação. Então, eles recebem, né, do governo essas fórmulas, os chás para fazer as decocções, os ingredientes para colocar numa sopa, por exemplo, eles recebem tudo. Né? E para eles é muito mais interessante usar isso do que usar uma medicação, que tem uma série de efeitos colaterais. Então essa é a diferença, né? O chinês, ele já tem essa cultura, né, Ana? E ele já percebe que ele já tá ficando doente, ele meio que já toma uma providência. Mas agora eu te faço uma pergunta, como é que isso, sabe, no meio da quantidade de morte que a gente tá, como é que isso não tá sendo utilizado em outros países, pelo amor de Deus? Eu não tô querendo criar uma política. Uma teoria da conspiração aqui, porque às vezes a gente fala isso, o pessoal, é teoria da conspiração, não sei o quê. Eu acho que é interesse farmacêutico, cara. Não tem o que fazer. Pode ser, eu já falei isso. Eu brinco nas aulas que se eu morrer foi a indústria farmacêutica. Né? Se um dia eu aparecer morta, foi a indústria farmacêutica. Eu também. Eu acho que, por exemplo, se você tem um paciente grave, né, que está entubado, evoluiu mal, caramba, tem que usar antibiótico mesmo, tem que usar o que for possível para ajudar aquele paciente. Agora, não é todo paciente que evolui para o estado grave, não só com Covid, né, com uma série de outras doenças. Então, você vê, eu vi no Fantástico, 70% dos pacientes com Covid tinham alguma comorbidade. Sim. Ou 70% ou diabetes ou doença cardiovascular, acho que a maioria tinha doença cardiovascular. Então, assim, você tem um paciente que já não se cuida, porque ele não tem diabetes e hipertensão à toa, ele já não se cuida. Sim, então a imunidade dele já é uma porcaria. Então, assim, você tem esses pacientes que já têm alguma comorbidade, né, que evoluem mal. Você tem pacientes que
demoram para procurar um serviço de saúde porque eles não, né, os sintomas evoluem rápido também. Então tem uma série de fatores, ou às vezes o paciente ele passa mal, uma coisa que a gente viu muito, né? O paciente passando mal, chama o SAMU não tem para onde levar, não tem UTI, o nosso sistema de saúde também não aguenta, uma série de... Os caras construíram um hospital, não sei quantos andares, em 10 dias. E já desmontaram o hospital. A gente constrói um hospital de campanha com 200 vagas. Então, assim, é um sistema de saúde que funciona muito bem lá, né? Funciona muito bem. E por que funciona muito bem? Por causa da atenção básica. Você tem a atenção básica que é mais barata, então é mais fácil prevenir do que remediar. E quem precisa ser remediado tem como ser remediado, porque o sistema de saúde tem estrutura. E como são poucas pessoas, você tem lugar para todo mundo se tratar. Então, cara, é uma diferença assim, de paradigma muito grande. Total. Né? Total. Muito grande. Então, por isso que o índice Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem um sistema de saúde público. Você vê que aonde tem sistema de saúde público, os índices, mais baixo. Por pior que seja o sistema de saúde, é melhor. Né? Então, é uma série de fatores aí que estão envolvidos aí na... Mas a China é justamente por isso, porque eles têm esse sistema de saúde que é público e que dá esses produtos, né, para as pessoas. Eu sabia que tinha coisa, eu sabia. Porque é com muito certeza. Visível. Gente, vocês olhem essa porcaria desse link que eu vou botar daqui a pouco. Porque assim, ó, é um negócio... Meu marido, todos os dias ele coloca na TV da cozinha pra gente olhar, a gente almoça olhando. Como é que tá o mundo e o Covid. Eu tô acompanhando o dia inteiro aqui, Juro. Né? Porque... Juro. Faz parte do... Porque senão você não aguenta também, né? Muita informação ruim, né? Eu vou direto para isso, porque ele compara tudo, ele mostra os maiores riscos. É muito... E fica rodando, assim, os países, é muito legal. O site muito bem feito, atualizado diariamente. É muito, muito, muito legal. Vou botar para vocês depois olharem isso. E me chamou a atenção, porque há dias eu venho dizendo ao meu marido, olha aquilo ali da China, não é normal aquilo. É muito recuperado. Eles falam assim, porque a China é um país comunista. Porque se essa pessoa que fala que a China é um país comunista fosse para a China, ela ia falar, caramba, eu cheguei num paraíso capitalista. Pô, a China é capitalista pra caralho, desculpa falar, gente. Tá? Mas você vai para lá, é loja para todo lado, é comércio para todo lado, os caras são uma potência mundial. Então, assim, não é comunista, galera. Então, tira isso aí da cabeça. Então, assim, esses caras, né, eles têm muito essa coisa de falar, pô, a China é fechada, tem subnotificação. Não tem, gente, subnotificação. Não tem subnotificação. Isso eu posso falar com certeza. Eu fui pra lá, os caras estão cuidando. E os caras estão fazendo várias lives pra falar como que eles cuidaram, pra levar essa experiência. Mas olha que coisa desgraçada. Porque isso aí é totalmente pano pra cima de tudo, pra isso não aparecer. Então, assim, a partir do momento que os caras foram lá pra Itália, começou a melhorar, né? Então, a galera, na Itália, isolamento social, mais chinês, o que aconteceu? Foi caindo o número de casos. Né? Mas eu ainda acho, Aninha, que o isolamento social é uma das coisas mais importantes para a gente fazer no momento, né? E para realmente, que nem a pessoa fala, achatar a curva, né, cara? Porque você olha o pessoal entrando em desespero, salva a live! Salva a live, vai cair, salva. salva, deixa que eu salvo. Então, a diferença realmente é essa, né? É você trabalhar com prevenção, que prevenir é melhor do que remediar, é mais barato do que remediar, e você usar coisas que deem saúde para o seu paciente e ajude ele a combater aquilo. Não para deixar ele pior e combater aquilo. Desculpa, eu tô rindo porque olha o pessoal, salva, vai cair, deu tempo. Vou salvar. Deixa eu dizer assim, para variar já acabou, né? Quando a gente tá... Por isso que eu te falei, é muito perigoso, porque a gente poderia ficar falando horas e horas. Horas e horas. Já te convido para quando tu quiser outras lives. O pessoal, eu tenho certeza que vai me mandar 1 bilhão de mensagens pedindo mais. Então tu te prepara, porque eu vou te mandar o WhatsApp pode chamar. Mais. Tu pode ter chamar. certeza. Pode gente, chamar. Vou colocar de novo, tá lá no nosso Linktree, né? Os 15% de desconto, não se esqueçam disso, são só 50, tá?
Vou colocar o link para vocês, vou pegar a aula da Vitafor, vou mostrar aqui para vocês, porque isso é informação. É o que eu sempre digo, assim, nessas horas é a união, né? E informação, porque vai lá que de repente a gente possa começar a fazer um negócio muito mais bem feito, né? E poder tratar os nossos pacientes de uma Com forma, certeza. de repente, né, mais bem estruturada. Eleonora, não tem como te agradecer. Eu tenho certeza que eu e o pessoal, a gente fica cada vez mais encantado. E que bom que tu está nos dando essa chance de poder chegar mais próximo a isso, né? Então, obrigada mesmo. Obrigada, pessoal que assistiu. Obrigada mesmo. Vai ficar gravada, fiquem tranquilos, vou deixar ela aí. E aí, eu e ela, a gente vai conversando para pensar um outro assunto para as próximas lives. Ou vocês também podem nos mandar o que vocês Sugere pensam. aí, né? Sugiram, Sugere, manda sugiram. dúvida. Até eu posso botar, acaba aqui, eu já vou botar os links e eu já coloco para vocês no Stories pra gente fazer uma enquete ali para ver próximos assuntos. Tá bom, minha gente? Eleonora, beijo, obrigada, excepcional como sempre. E Eu que até uma agradeço. próxima vez, tá bom? Beijo para todo mundo. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem. Se cuidem. Nada de